Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo a você, telespectador, que nos acompanha em duas edições inéditas na semana, nas segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E também em diversos horários e reprises aqui na grade de programação da TV Erechim. Para quem não tem o sinal da NET, pode nos acompanhar através do Facebook da TV Erechim. O patrocínio do programa Na Resenha, do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Eu tenho o prazer de receber na bancada de hoje, meus queridos amigos, professor Tiago Ingracia Pereira. Fala, professor, tudo certo? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Fábio, um abraço a ti, ao Luiz Fernando e a todo mundo que nos acompanha. Professor Luiz Fernando, bom tê-lo de volta aqui na nossa bancada. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fábio, satisfação toda minha. Prazer estar contigo, com o Tiago e estar falando aqui para os nossos amigos de casa. Que maravilha. Bom, gente, primeiramente, que pato esse que gosta de complicar a vida do Atlântico, hein, meus amigos? Kiko, de novo o pato no caminho do Atlântico, né? Eu não sei se os amigos chegaram a acompanhar o jogo, mas o Atlântico sofreu de um problema que, aliás, né, me parece ter sido uma marca não muito boa do período do Giba como treinador. O Atlântico sofre para marcar o goleiro linha e sofre quando tem que propor o jogo com o goleiro linha, meus amigos. Eu me lembrei até daquela música famosa, né, do Toquinho do Vinícius. Lá vem o pato, patati, patacolá, lá vem o pato para ver o que há. É interessante perceber, Fábio, que mesmo no ano que o Atlântico conquista um título de relevância como a Taça Brasil, nós mais uma vez, mesmo tendo ganho o jogo do Caldeirão, e esse jogo já nos dá uma vantagem, pelo menos, decidir na prorrogação, como acabou acontecendo, porque não há saldo no futsal. Exato. Tá? Então o Atlântico ganhou a partida, mesmo que tivesse perdido por um placar elástico, teríamos prorrogação. E o que a gente viu foi que o Atlântico parece que, além de ter sido envolvido, além do Pato fazer o fator local ter um peso também significativo, o Atlântico acabou, parece, perdendo fôlego. Tá? Além da questão essa histórica que tu relataste bem do goleiro linha, que isso já se arrasta o quê? Uns 2, 3 anos? Mas tá? Isso aí. Praticamente durante todo o período do Giba, que é um período também importante, né? É um trabalho que tem qualidade, mas que mais uma vez, talvez, né, chegue também, isso, não sei o que vocês pensam, eu acho que o Atlântico chegou onde poderia chegar na Liga. Eu também acho, eu não vejo nada diferente. Não há nenhuma coisa, a gente pode ter pensado assim, não, o título da Taça Brasil, o título da Taça Brasil ele foi feito num contexto importantíssimo, tá, pelo que ele representa, mas ao mesmo tempo a gente dizia, não é porque o Atlântico ganhou o título que estava tudo certo. Até porque é um torneio, né? Torneio tem uma estratégia e vai. Agora uma competição de fôlego como a Liga é diferente, né? Agora, na medida em que ganha a Taça Brasil, vamos combinar, né? O ano tá resolvido, acho que não precisa mais. O Atlântico seria o Atlético Paranaense ao ganhar a Copa do Brasil resolvido? Não, eu acho que a lógica é a mesma, né? Porque, vamos combinar, o Atlântico nesse ano não tem mais o mesmo elenco que teve nos anos anteriores e, sobretudo, aí na comparação com o ano passado, em termos de elenco, acho que tem uma diferença muito grande. O Atlântico, daqui a pouco, ele já fez o dever de casa, ele venceu a Taça Brasil, acabou trazendo para Erechim novamente a Taça Brasil, vence a Taça Brasil. E óbvio, né? Acho que na Liga Nacional acaba ficando ali no meio de tabela e teria as dificuldades que acabou tendo. Acaba sendo desclassificado agora nas oitavas de final. Se não fosse classificar nas oitavas de final, iria até as quartas, mas acho que dificilmente iria até semifinal e final, até como foi no ano passado. CBF na próxima fase. Teria a CBF também, que é um grande time, que provavelmente vai se classificar também.
Agora, o que eu acho que é importante, Fábio, eu acho que a gente vem discutindo isso já há muito tempo aqui em Erechim, o Atlântico ele precisaria de um grande patrocinador, Master, para conseguir fazer daqui a pouco um time com uma permanência mais longa dos principais jogadores, conseguisse montar um elenco que desse uma sequência de 2, 3 anos para um trabalho, aí visando de fato a Liga Nacional, que me parece o principal título que ainda falta no cartel do clube. E um detalhe, né, meus amigos, eu acho que eu particularmente não gostei da forma que o Atlântico jogou nessa partida contra o Pato, porque tendo a vantagem, o que eu imaginava que o Atlântico pudesse fazer? Fosse para cima do Pato, até para tentar resolver, porque para o Atlântico resolver no tempo normal era o que lhe daria a classificação, porque a partir do momento que perde no tempo normal e vai para a prorrogação, o Atlântico aí perderia a vantagem e aí sim teria que ir para cima. E ir para cima depois de um desgaste de uma partida toda é muito mais difícil. E o Pato não fez um bom primeiro tempo, né? Tanto é que conseguiu encaixar, acho que uma única jogada, que foi a jogada do lance do gol, mas o Pato não jogou bem o primeiro tempo, mas o Atlântico em nenhum momento ofereceu perigo, né? Então... Eu acho que duas questões, Fábio, Luciano e amigos e amigas. Eu acho que a primeira questão é que se gerou e se consolidou uma rivalidade. Pelos resultados, até de certa forma inesperados, nessas derrotas em sequência, né, do Atlântico para o Pato, se gerou uma certa rivalidade que nós não tínhamos. Até porque, mesmo com o resultado agora da eliminação do Atlântico, não dá para comparar ainda o Pato com o Atlântico. Mesmo o Pato tendo sido campeão da Liga, como o Luciano lembrou, é um título que nós não temos ainda. Mas por repertório, por presença no cenário do futsal, o Atlântico tem muito mais presença que o Pato. O Pato ainda muito recente. Ainda, né? O Pato é um fenômeno que precisa se confirmar, né? Mas que vem se colocando e virou uma pedra no nosso sapato. Isso é inegável. Agora, a grande questão que abre é, mesmo com a Liga Gaúcha ainda em disputa e que o Atlântico vem forte, deve mais uma vez jogar com a CBF, talvez. E trazendo né? provavelmente a decisão para cá. Talvez né? Sim, e isso talvez é uma possibilidade de título, né, novamente, mas não tenho dúvida, 2020 já começou no Caldeirão do Galo. Agora vamos combinar, né, Tito? Arrumar uma rivalidade com o Pato. Um clube que se chama Pato. Nossa, a cidade é Pato Branco. Não, eu sei disso. Mas... Teve um famoso jogador no Internacional chamado Alexandre Pato. Pois é. Que era de lá. Que é de lá. Inclusive assistiu a final da Liga Nacional lá em Pato Branco. Ah, tava lá em Pato Branco? Sim. Não de folga, São Paulo? Mas não ontem, na final do ano passado. Há quem diga que o Alexandre Pato tá de folga desde 2006. Olha, com todo respeito aos amigos de Pato Branco, nós vamos combinar, né, cara? Pra arrumar rivalidade com o Pato. Que complicado. faz rivalidade com o Marreco. Sim, que é o clássico das penas. Sério? E nós, como Galo, né? O Galo, né? Estamos pagando o Pato, né? Agora, o que é importante a gente destacar, meus amigos, é que, para mim, o principal jogador do Atlântico nesta... a gente pode colocar aqui na temporada passada e nessa temporada aqui, é o Beck e ala também, o Alan. Que já está negociado com o futebol europeu, não permanece no Atlântico para a próxima temporada. O que a gente imaginava, Thiago, eu lembro que muitas vezes a gente até acabou falando isso, este ano era um ano de transição para o Atlântico, né? E eu acho que dentro dessa ideia de uma transição do Atlântico, do fim de um ciclo, de Keké, de Café, de outros jogadores que construíram, né, uma carreira vitoriosa aqui no Atlântico, o que a gente poderia imaginar é que o Atlântico esteve aonde poderia estar, chegou às oitavas de final da Liga Nacional. Acredito que o Pato também passou por uma reformulação, acho que quem sabe dos adversários que o Atlântico teria até uma eventual final, por exemplo, o Pato era em tese o mais próximo do Atlântico, mas eu acho que o Atlântico chegou onde poderia chegar na Liga, em nenhum momento foi apontado como favorito para chegar ao título da Liga Nacional, deixou escapar o ano passado para este mesmo Pato. Agora eu acho que a direção vai ter que sentar, discutir, ver se é realmente isso que o clube pensa para a próxima temporada, qual é a capacidade de investimento. Segundo informações de bastidores que eu tenho, que o ano passado aliás, o ano que vem será mais difícil do que este ano em termos de investimento para contratar jogadores. Então a gente não se iluda que o ano que vem o Atlântico vai montar um super time, que não vai fazer isso. Pois né, Fabi? E aí, vamos combinar também, né? O Pato passou agora pelo Atlântico, mas não vai passar pela CBF. Não vai Dificilmente vai passar pela CBF. Não vai passar. Tem muito menos time que a CBF. O time do Pato é menos do que o ano passado, bem menos do que o ano passado. Não, bem menos também, né? Perdeu jogadores importantes. Agora, eu acho que fica essa sensação do perder sempre, né? De não conseguir levar vantagem no mata-mata. Acho que isso é muito ruim e acho que em algum momento o Atlântico ele vai precisar vencer o Pato,
vai precisar acabar com essa rivalidade, com essa toca, principalmente, acho que mais do que a rivalidade, com a toca, porque vai ficando ruim, né? Vai gerando um sentimento ruim na torcida. E fala aqui quem tem experiência, quem já teve uma grande toca no futebol de campo, que foi o Juventude. Como é que a gente exorcizou isso? Com 8-1 na final do Campeonato Gaúcho de 2008, se eu não estou enganado. Isso, 2008. Depois de 2009 foi contra o Caxias, Isso. foi 8-1 de novo. Mas contra o Juventude a gente exorcizou com uma grande goleada. Uma grande vitória e um grande título. Agora, Thiago, nós que em algum momento até falávamos aqui que não teve uma grande passagem aqui, eu acho que 2 nomes a gente pode aqui colocar. O primeiro deles é o Sérgio Lacerda, treinador que, olha, a gente tem que dizer isso, botou o Giba no bolso em todos os enfrentamentos que teve com o Atlântico. Isso é fato, principalmente os decisivos. E o outro é o Johnny, que é um goleiro médio, não me passava tanta confiança o Johnny, tanto é que quando o Atlântico desligou o Johnny na época aqui, para mim, eu não vi como um fato relevante. E o Johnny, olha, tem sido peça fundamental nesse time do Pato, tanto é que foi o capitão, né? E é um jogador que cresce em jogos decisivos. Ele consegue levar, ele consegue entrar inclusive numa batalha psicológica com o adversário, sabe jogar com o fator local, ele traz a torcida, ele traz o ginásio para junto dele. E olha, se é verdade, né, que hoje se fala muito da lei do ex, né? Isso. Tinha uma época que falava em ex, Luciano, era outra coisa. Hoje a lei do ex tem a ver com os ex-jogadores, né, que acabam se saindo bem contra as equipes que defendiam antes. Não acho que, e aí nós temos que ver como é que o Pato confirma no cenário do futsal brasileiro. Claro que, por exemplo, se o Pato tem mais uma boa campanha ou algum título de expressão em 2020, bom, eu acho que daí consolida uma tendência. Coisa que o Atlântico já conseguiu fazer pelos títulos que teve, principalmente das taças disputadas em Erechim, que o Atlântico se notabilizou também por ser uma equipe caseira nesse sentido. Mas eu acho que não tem nada de terra arrasada, pelo contrário, o trabalho é muito bem feito no Caldeirão do Galo, tem muita criatividade, que eu acho que é o que vai entrar mais uma vez em quadra agora para a remontagem da equipe, e uma decisão fundamental, que me parece que aí inclusive passa, com certeza passa a própria montagem do grupo para 2020, é a permanência ou não da comissão técnica. Eu também acredito que seja isso. Eu acho que esse é um debate preliminar que, tal qual, né, a gente conversava, inclusive, alguns programas atrás com o presidente Adilson aqui sobre a definição ou não do treinador. Depois, inclusive, já tivemos na resenha com né, o novo treinador do Ipiranga. Então, aquilo passa muito pela definição da comissão técnica, como é que tu vai montar as peças. Porque vem muito também, claro, dessa parceria entre a direção do clube, mas também entre aquele que vai, né, ter a responsabilidade do comando técnico. Eu vejo o Atlântico, Fábio, talvez sem montar um super time, mas com possibilidade de fazer boas campanhas em 2020. Que foi o que nós vimos em 2019, no ano de transição, como a gente classificou, e que o Atlântico, de certa forma, vai terminando o ano com um saldo que, se não é maravilhoso, mas está longe de ser um desastre. E olha como é que são as coisas, né, Luciano? No ano passado, com o super time que o Atlântico teve, chegando a todas as finais, aliás, até em conversa esses dias com o Elton Dallavec, te perguntei, Elton, desde que o Giba chegou, o Giba disputou quantos campeonatos e quantos ele chegou à final? Ele disse, olha, são 8 competições que o Giba disputou e das 8 ele chegou em 6 finais. E isso é significativo, é relevante. Agora, o ano passado, com o super time que o Atlântico tinha, não ganhou nenhum título. Este ano, com um grupo mais modesto, né, conseguiu já ganhar um título. Então, acho que o ano está de muito bom tamanho, né, em termos de resultado para o Atlântico, dentro daquela que era a proposta inicial de uma fase de reformulação do grupo de jogadores. Agora, aproveitando já que a gente está falando de treinador, eu gostaria de saber dos amigos, a gente não chegou a gravar nenhum programa, o primeiro programa que a gente está gravando aqui depois da definição do treinador com vocês, Thiago e Luciano. Qual é o sentimento do novo treinador do Ipiranga para vocês, meus amigos? Professor Thiago. Olha, Fábio, nós tínhamos uma expectativa, acho que ficou muito claro aqui, que o Ipiranga trabalhava com um cartel de nomes, entre os quais do treinador que acabou sendo efetivado para o comando técnico em 2020, o Paulo Henrique Marques. Ele é um treinador emergente no cenário do futebol gaúcho, se notabilizou pela passagem no São Luís de Juí, que eu acho que é um referencial que o Ipiranga foi buscar, esse treinador, inclusive um referencial já de primeira divisão, o São Luís primeira divisão. Claro que a exigência do Ipiranga ela é maior do que a exigência do time de Juí. E aí também uma oportunidade do Paulo Henrique Marques se colocar como um treinador, talvez, de um outro patamar. O outro nome especulado era um nome que talvez traria mais impacto, que era o Luiz Carlos Vinck,
Até porque teve mais impacto como jogador dentro do campo, né, como lateral direito, e depois o Vink já teve uma passagem também para os clubes de Caxias do Sul, principalmente. O trabalho no Juventude. Ele chegou a passar pelo Brasil também ou não? Eu acho que no Brasil, não lembro do Vink no Brasil. Mas nos dois de Caxias, sim, né, que é um centro importante, um centro inclusive maior, como a gente sabe que aqui é Erechim. Eu acho o seguinte, Fábio, é um treinador que se não chega a mobilizar positivamente, nós não podemos também a priori falar nada negativamente. Tá? Por exemplo, é uma expectativa que eu tinha, aí, com todo respeito ao profissional, mas quando o Ipiranga anuncia de 2000 para 2019 o Círio Quadros, a minha expectativa era uma expectativa de um trabalho de curto prazo, porque não apostava no perfil desse profissional. Agora, não é o meu sentimento que eu tenho com o treinador anunciado para 2020. Tá? E aí nós vamos ver como é que o Ipiranga também vai conseguir dar peças para que esse treinador possa desenvolver seu trabalho. A grande questão que me parece, para concluir, é que o Ipiranga está tentando mudar uma filosofia de jogo. Do Fabiano Daitz, uma filosofia de um futebol mais defensivo, de um futebol sem uma certa imposição perante o adversário, mas também pragmático, com algum resultado, e teve resultado, para um futebol que vai tentar buscar um certo equilíbrio, que me parece que, se conseguir, acho que vai ser muito importante para o ano que vem. O que te pareceu, Luciano? Eu acho que é uma boa contratação, Fábio. Agora, me parece que isso precisa ser pensado dentro de uma filosofia de futebol e dentro de um planejamento mais amplo. Esse planejamento, óbvio, ele passa pela comissão técnica. Nesse ano, na temporada passada, digamos assim, né, acabou tendo 2 técnicos diferentes, em momentos diferentes do ano também, mas com perfis absolutamente diferentes. Então, acho que isso é um tanto quanto preocupante quando se olha para o planejamento. Porque isso, de algum modo, acaba mostrando que daqui a pouco o planejamento ele não tinha muita clareza do ponto de vista do perfil de comissão técnica que deveria atuar com um grupo de jogadores. No próprio grupo, porque depois da chegada, por exemplo, do Fabiano Daitz, o Ipiranga traz 7, 8, 9 jogadores. Não, por quê, né? Porque aí tu tem uma mudança de planejamento, porque o novo técnico ele enseja um novo cenário. Me parece que o fundamental é tu ter um movimento inverso, tu ter um planejamento que parte lá da direção de futebol, da própria presidência do clube em alguma medida, do próprio gerente, que pense então o planejamento com um perfil de comissão técnica, um perfil de elenco e com objetivos que precisam ser atingidos durante o ano. A partir disso, então, aí tu vai compor a comissão técnica, o grupo de jogadores e vai, enfim, colocar em prática aquilo que foi planejado no primeiro momento. Mas eu acho que isso, né? Pois é, então, Thiago, mas a grande questão, e eu acho que isso a gente pode conversar a respeito... Né, não, acho que o resultado ele acaba sendo determinante no futebol. Mas o fato é, quando tu faz a aposta em 2 técnicos que têm características absolutamente diferentes, será que o planejamento está sendo levado em consideração? E eu acho que, inclusive, em nome dessa concepção, a partir da amostra que o Ipiranga vem tendo nessa parceria, vamos simplificar assim, né, do presidente Adilson com o Renan Mombarak, simplificando o quadro, né, das pessoas que gestionam o clube, é que se chegou a uma conclusão de um certo perfil diferenciado. Porque senão, se a gente vai levar em conta aí para manter a nossa tese, o resultado, o Ipiranga teria que ter renovado com o Fabiano. Sim, pelo resultado não, sim. Se fosse resultado, inclusive foi o que tu defendeste. Exato. Eu já tinha uma concepção que o trabalho do Fabiano Daitz tem que ser, realmente foi de boa qualidade, mas é um trabalho que acompanhava uma fase do Ipiranga. Me parece que o Ipiranga tem como pensar diferente e está pensando. Se vai dar certo, nós vamos ver. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já com o programa Na Resenha, também para falarmos sobre a dupla Grenal, que tem Campeonato Brasileiro pela frente, o Grêmio tem a Copa Libertadores ainda, e a gente volta depois do nosso intervalo para voltar a debater aqui no programa Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, também através do Facebook da TV Erechim. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes e também conosco Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, onde você encontra com o Túlio e toda a equipe da Express, né, as melhores opções de negócios para a sua empresa. Professor Thiago e Luiz Fernando conversando conosco no programa Na Resenha desta semana. Meus amigos, antes de entrar nas questões da dupla Grenal, só algumas observações com relação à entrevista que eu realizei na última semana com o treinador do Ipiranga, Paulo Henrique Marques, e também pelo que ele disse na entrevista coletiva de apresentação. Ele disse que não abre mão da figura do centroavante de referência, centroavante de área, gosta de jogar e sabe das dificuldades que é buscar no mercado hoje um armador de time, mas que ele quer essa figura aí. E que ele gosta de utilizar os extremos pelo lado, ou seja, ele disse, eu gosto de jogar com bastante atacante. O que quer dizer que ele gosta de jogar com bastante atacantes? Gosta de jogar com 2 extremos abertos pelo lado, o centroavante e opções do banco de reserva de jogadores que podem mudar, por exemplo, uma partida. Então foram alguns pontos, né, deixados muito claros por ele. Foi uma coisa que me agradou, Thiago, porque eu gosto de treinador que simplifica e diz, olha, eu gosto de jogar assim, 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 né? A minha filosofia de futebol é essa. Tem treinador que não gosta de tratar claramente isso, né? É por aí mesmo, Thiago? Olha, Fábio, é dentro daquela concepção que falávamos no bloco anterior. O Ipiranga buscou um profissional com um perfil diferente do que a gente viu em grande parte dessa temporada. É óbvio que ele também não vai armar um time que vai se expor, que vai ser um time com uma característica apenas ofensiva. Isso seria um atestado de óbito num campeonato como o perfil do Campeonato Gaúcho, mesmo da primeira divisão. Né? O da divisão de acesso é um pouco diferente, tende a ser mais pegado, mas o da primeira divisão igualmente é. O Ipiranga vai precisar ter equilíbrio, mas me parece muito óbvio que para qualquer concepção de time, tu precisa ter as peças. Agora parece que está havendo um movimento também de retorno ao 4-3-3. Quando eu comecei a acompanhar futebol na minha vida ali no final da década de 70, início dos anos 80, o 4-3-3 ele era o sistema clássico e característico do futebol mundial. Tinha o ponta direita e o ponta esquerda e o centroavante. Né? Então, esse 4-3-3. Ele acaba retornando nos principais clubes europeus, né? E a gente tem todo um movimento ali do trio MSN, que era o Messi, Suárez e Neymar, né, no Barcelona. A gente tem outros movimentos ali no próprio Real Madrid, no Bayern de Munique, que acabam jogando quase o jogo todo dentro do campo do adversário, justamente por ter um trio ofensivo muito forte, um avanço dos volantes, que acabam marcando na linha de meio de campo, às vezes até dentro do campo do adversário, e isso acaba, óbvio, né, levando a índices de posse de bola mais elevados e a um número de gols também bem maior. Agora, isso de certo modo começa a se generalizar de novo no futebol. E até equipes, daqui a pouco, como Ipiranga, que é uma equipe do interior do Rio Grande do Sul, que joga a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro e volta para o Campeonato Gaúcho nesse ano, começam a adotar esse sistema. Esse é um sistema que, em alguma medida, o Grêmio já joga hoje, o Internacional do mesmo modo. Então, o Internacional, quando tem ali, principalmente, Nico Lopes, quando tem o Wellington Silva ou o Rafael Sobis e o Guerreiro, é um time que joga nesse sistema também, no 4-3-3, e me parece que o Ipiranga, de certo modo, contratou um técnico que vai fazer essa aposta. A questão é, será que esse sistema, para um clube do patamar do Ipiranga, disputando as competições que o Ipiranga disputa, é um sistema que serve? Eu acho que isso nós vamos ter que ver na prática no início do próximo ano. Aí, Luciano, tu levantas, acho que uma questão bem interessante, que é de concepção mesmo, como nós falamos. Aí, muitas vezes, o que a gente pensa? A gente pensa no atacante, a gente pensa no meio atacante, sempre no ataque, porque o futebol, claro, o objetivo é o gol. Mas, para tu fazer o gol, a bola tem que chegar. Não adianta tu ter o movimento todo de jogar, por exemplo, com jogadores abertos, se tu não tem um centroavante, ou centroavante, como é que é o perfil desse jogador. E aí eu acho que cresce
e a gente tem a tendência de olhar para os homens de frente, mas cresce nesse sistema o papel dos volantes. Porque se é verdade que o Grêmio, por exemplo, vem ensaiando jogar no 4-3-3, mas olha o papel dos volantes. Quem são os volantes do Grêmio? São volantes que têm capacidade de marcação, mas têm principalmente o passe, a chegada também na área do adversário, o arremate. Isso começa com o Ramiro. O Internacional, em determinado momento, mesmo não jogando esse 4-3-3, tinha um volante, por exemplo, das características do Tinga. Que são jogadores que, inclusive, têm um início mais à frente, como meia, como atacante, e depois acabam jogando mais no meio. Que é o caso do próprio Flamengo hoje com o Gerson, que é um segundo homem de meio campo na configuração do Jorge Jesus, e é um jogador que começa no Fluminense como um meia atacante, como um cara mais de frente, digamos assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Mais do que o treinador botar jogadores de frente, propriamente dito, é a gente pensar como que a bola passa pelo setor onde as coisas se definem, que é o meio campo. O meio-campo vai te dar a consistência defensiva e o meio-campo vai te dar também a possibilidade de tu agredir o adversário. E aí que nós temos que ver qual é a possibilidade de termos jogadores com essa qualidade, que dê uma intensidade para o Ipiranga dentro do seu padrão, concordo também, não podemos pensar o Ipiranga para além das suas condições, mas eu acho que o Ipiranga pode sim ter um sistema que lhe permita fazer uma coisa que não conseguiu fazer com o Fabiano Daitz, que é ter imposição sobre o adversário. E, Thiago, indo ao encontro disso, eu acho que, e partindo daquilo que tem falado o treinador do Ipiranga já nas suas primeiras conversas aqui em Erechim, quando começou a falar do que ele pretende de time, se ele vai jogar com os dois extremas abertos, o centroavante de referência e o meio armador, o que a gente pode imaginar? Os volantes, o Ipiranga já tem definido, os dois volantes que permanecem para a próxima temporada. O Reinaldo Dutra, que é um segundo volante com mais qualidade, e o Fidelis, que é um primeiro volante marcador, né? Aquele volante clássico da função de marcação. Mas se jogar nessa configuração, o Ipiranga vai ao mercado buscar dois laterais, não dois alas, né? Então deve muito provavelmente buscar dois laterais para a próxima temporada. Agora, o Ipiranga trabalha para centroavante com dois nomes. Hélio Paraíba, que já esteve aqui, inclusive fez gols e teve uma passagem curta até aqui pelo Ipiranga, depois recebeu proposta para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um nome que o Ipiranga já queria, inclusive, para o início dessa temporada, mas não conseguiu em razão da valorização dele. Acabou recebendo proposta de clube também da Série B do Brasileiro e não pôde vir para o Ipiranga, mas é o Hélio Paraíba. E o outro é um ex-atacante do Grêmio, professor, que é o Lucas Coelho, que é outro centroavante que o Grêmio está buscando. O Lucas Rebic. Lucas Rebic já é... Ah, sim, óbvio. E que, se eu não me engano, ele foi reserva do Barcos, né, professor? Foi, não, ele entrava de vez em quando e ele sempre era muito aplaudido na substituição. Se para o Grêmio era insuficiente, para o Ipiranga pode contribuir, professor? Eu acho que sim, acho que são patamares diferentes. O Grêmio vem aí há 4 temporadas disputando o Libertadores da América, tendo sucesso em muitas delas, vem em 3 finais aí em sequência, né? Semifinais, né? Que seja pode ser a segunda final em 3 anos. Isso é muito relevante. Então, acho que o grau de exigência é completamente diferente. Não dá pra gente comparar a exigência do Grêmio com a exigência do Ipiranga. Acho que o fato de ser um jogador formado no Grêmio, acho que é interessante, um jogador que tem base, né, como a gente costuma dizer. Agora, vai ter que ter muito cuidado na montagem desse elenco. Né? Ele precisa ser um elenco que, de fato, vise, num primeiro momento, a permanência no Campeonato Gaúcho. Acho que esse é o principal objetivo do Ipiranga na temporada. Mas eu acho que, como ficou um gostinho de quero mais nesse ano na Série C, daqui a pouco pode tentar beliscar de novo a Série B, que aí é aquele salto que a gente comentou tantas vezes lá no BV Esportes, que é um salto, acho que não só em termos de investimento, de recursos que entram no caixa do clube, mas é o salto de qualidade, digamos assim, o grande salto de projeção que o Ipiranga pode dar no cenário do futebol brasileiro. Então, acho que tem todas essas expectativas. O nome do Lucas Coelho, acho que é um bom nome para compor o elenco, e não tenho dúvida que, se vier, vem para ser titular, assim como o Simon veio para ser titular. E óbvio, né? Lá no Grêmio, daqui a pouco, se mostra um jogador comum, né? Mas veste a camisa do Ipiranga, com base no Grêmio. Se sobressai, né? É diferente, não tem como a gente comparar. Do jogador, né? Porque o Ipiranga, em determinada temporada, trouxe o Matheus Magro do Grêmio também. E o Robertson. Aliás, e o Bergson. O Bergson. É o Bergson, Não, o Bergson que está no Paysandu, se eu não me engano. Não? Ele teve no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense Ele bastante também. por clubes médios, assim. Por clubes que daqui a pouco tem uma projeção maior até no cenário nacional do que o Ipiranga, e com um apelo de torcida. Exato. Agora, só para deixar claro, eu fiz a brincadeira aqui, o Luiz Fernando, né, foi preciso, realmente são exigências diferentes, mas
Eu acho que seria uma boa contratação o Lucas Coelho pro Ipiranga, sim. Né? Só para fiz a brincadeira ali, mas seria um jogador do qual, a rigor, por exemplo, quem é que foi contra a contratação do Michel, que tinha sido goleador aí por onde jogou no Rio Grande do Sul? Ninguém foi. Depois, o Michel não fez gol. Mesmo assim, tinham cronistas em Erechim apaixonados pelo Michel. Aliás, e defendiam, eles vão falar daqui a pouco, que defendiam o Michel dizendo que ele era muito participativo, Luiz Fernando. Aliás, por favor, com a palavra, os cronistas. Foi infeliz o professor, novo treinador do Ipiranga, Paulo Henrique Marques, quando na entrevista coletiva disse o seguinte: eu fui crucificado pela imprensa de Juí e pela imprensa de Erechim quando eu anunciei, ou quando eu pedi a contratação do Michel, mas eu via que o Michel cumpria funções táticas. Aí eu acho que nós já começamos a convergir para o mesmo Mas o Michel pensamento. garantiu o bicho dele, cara. Como é que ele não vai defender o Michel? Tem que defender. E é bem da verdade, o Michel só não jogou absolutamente nada no Ipiranga. Porque ele foi pro Brasil de Pelotas, deu retorno, jogou em outros clubes importantes. No São Luís agora foi bem, fez gol até na arena contra o Grêmio. É um jogador que teve qualidade. E assim, ó, obviamente, é brincadeira que eu faço aqui, mas tem jogadores que não conseguem desenvolver. Pô, o Internacional contratou o Escoco, cara, uma época, que tá agora no River Plate. Tá no banco do River. Sim. Ele e o Prato. Ambos. Não, tá bem. Eu iria pessoalmente à Argentina contratar esses dois jogadores pro Grêmio. Eu iria pessoalmente. Principalmente o Lucas Prato. Lotaria o aeroporto Salgado Filho se ele for contratado pelo Grêmio. Porque nós estamos precisando de um cara. Aliás, Fábio, desde a saída do Lucas Barrios, que muitas vezes parece que a gente não dá a importância que o Barrios teve pro Grêmio ganhar a Libertadores de 2017. Só se fala no mesmo jogador de 2017. Mas não se fala que esse jogador só jogou alguma coisa no lado do Lucas Barrios, que era um centroavante. Eu não estou falando que é o mesmo tipo de jogador, mas que lembra muito a movimentação de pivô do Guerreiro, que era um jogador que inclusive tinha jogado na meia. E o Lucas Barrios, quando foi contratado para o Grêmio, ele era o fazedor de gols que o Adalberto Praz tinha dito, logo após o Grêmio ganhar a Copa do Brasil de 2016. Até porque nós tínhamos o Henrique Almeida e o Negueba naquela oportunidade, nós tínhamos que trazer alguém. E aí, o próprio Luan se destacou com o Lucas Barrios. Vocês notem, depois que o Grêmio, o Lucas Barrios não permanece, e ele tem um final de temporada, muitas vezes, que parece que ele não deu a contribuição que deu, ele foi fundamental para o Grêmio ser campeão da América em 2017. Depois, ele contra o Botafogo, gol contra o Botafogo, né? Que foi o último até que ele fez com a camisa do Grêmio. Mas depois disso, meus amigos, quem que o Grêmio conseguiu acertar como centroavante? O mais perto disso, pasmem, foi o cruel Jael. Foi o mais perto. André não conseguiu. O Grêmio não consegue esse ano aqui, agora até tá machucado também, que era quase que unânime, né? Quando foi anunciado o nome dele, que acabou. Agora o centroavante tá machucado. Luciano? Não. O Luciano também foi trazido. O outro que veio de. Puxa vida, agora me fugiu o nome do atacante do Grêmio que está lesionado, não volta mais essa temporada. Que, inclusive eu para disputar a posição com o André, agora me fugiu o nome do... Claro, o menino que era do Flamengo, o Viseu. Isso, Felipe Viseu. Que também, quando foi anunciado, era uma contratação, ninguém era contrário. O Gauchão foi espetacular, cara. Me lembrou aquela áurea dupla do Internacional, Diego Furlan e Leandro Damião, cara. Não, no Gauchão eles arrebentaram. Foi espetacular no Gauchão, tinha um ufanismo vermelho, porque a imprensa majoritariamente é vermelho no Rio Grande do Sul, e aí teve um ufanismo, cara. E aí não jogaram absolutamente nada depois. O Inter ainda deve pro Diego Fulano até hoje, parece. Deve. Na verdade, acabou pactuando um pagamento ali, né, em parcelas suaves. Condomínio. Não. Lembra o condomínio? Lembra o condomínio? Nunca teve condomínio. Isso começou com o Guerreiro e SL em 2001, cara. Condomínio. Mas é demais, cara. Aí o cara paga a mensalidade pra ir pro condomínio, cara. Pra pagar. Parece que o Zinho, comentarista hoje da Fox, já foi até auxiliar técnico do Jorginho, né? O lateral direito que virou treinador e hoje é treinador do glorioso Curitiba, que não joga absolutamente nada na Série B. Não deve subir. Perdeu o clássico pro Paraná Clube, glorioso Paraná Clube do Brasil, que tá de novo na boca para subir, né? O Paraná subiu junto com o Inter, vocês lembram disso? Né? Sim, e apresentou subiu bem. Futebol... Ganhou do Internacional na Arena da Baixada, eles inclusive não jogaram no campinho deles lá, com todo respeito, né? O campo importante da Copa do Mundo de 50, mas jogaram na Arena da Baixada, fizeram um mosaico. Tu lembra disso, né? Eu lembro. E o Internacional acabou perdendo. Um adversário difícil, duro pro Internacional. Aliás, se eu falava antes da touca aqui do Juventude, o Paraná sempre foi uma touca do Inter também no Campeonato Brasileiro. Do Grêmio também. O Goiás, cara. O Goiás teve uma época que... Goleava Grêmio e Inter. Inter e Grêmio e o Goiás... Aliás, o Goiás não vai cair mais, né? Não vai. Já falando de Campeonato Brasileiro. Não vai cair, não. É impressionante, né? Eu acho que a gente pensa em termos de rebaixamento, começando de baixo para cima da tabela, os dois catarinenses foram, né?
Não há. Havaí, Chapecoense não volta mais. Não se escapa. Meus amigos, a Chapecoense tem 15 pontos em 23 rodadas e o Havaí 16 pontos em 23 não tem rodadas. E a zona de rebaixamento está em 23, eu acho. Tá, o primeiro que Ceará. cai é o CSA, que tem 22. O primeiro que se salva é o mas Ceará. primeiro se Que ganhou salva do Havaí, né? é o Ceará 23. É, o CSA ganhou do Havaí. Aliás, o CSA abriu 2 pontos em relação ao Cruzeiro. E aliás, o Cruzeiro segue a risca a cartilha que o Internacional usou em 2016 quando caiu. Os times né? grandes em geral quando caem, né? E o peso para sair, né, Luciano, pro time grande é muito maior do que pro time pequeno, né? E aí tu vê, né, Fábio, a tragédia poderia ter sido maior pro Cruzeiro no final de semana, porque, vamos combinar, né? Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de leitura e não foi pênalti. Só quem viu o pênalti foi o árbitro. Não foi pênalti, acho que a tendência era o Inter vencer essa partida, se não tivesse sido marcado esse pênalti. Mas, mesmo assim, o empate pro Cruzeiro em casa é péssimo. É terrível. Porque o clube que está na zona de rebaixamento, o que ele precisa? Ele precisa ganhar. Qualquer coisa que não seja vitória significa permanecer na zona de rebaixamento. Principalmente e em não casa. vencer em casa, então, é definitivo. O Internacional, quando ficou 14 jogos sem ganhar, em 2016, pelo menos a metade desses jogos foram em casa. Imagina tu ficar 7 jogos, 8 jogos, não tem como. sem vencer em casa. Vai cair, vai acabar caindo. E tem um detalhe importante, né? Vocês vejam como muitas vezes não só ganhar, mas tu tem uma certa sequência para poder ser do rebaixamento. O Fluminense, que parece que efetivou o Marcão agora, que era auxiliar, né? Depois da saída do Oswaldo Oliveira, que eu não sei para que eles contrataram o Oswaldo Oliveira. É inacreditável. Esse treinador. É inacreditável, mas enfim. Então tem lá o Ailton, o jogador que fez o gol do Grêmio no último Campeonato Brasileiro do Futebol Gaúcho, da primeira divisão, que é 1996 contra a Portuguesa, que hoje sequer tem divisão. Nós falamos aqui do Ipiranga, da Série C, a Portuguesa não tem divisão. Mas o que acontece? O Fluminense, mesmo com o Marcão, tendo ganho do Grêmio, com os reservas, e agora ter ganho o clássico que custou o emprego do Barroca, no Botafogo, o Fluminense, mesmo assim, ele está a 3 pontos do CSA. Que é o primeiro time que estaria caindo hoje. Conseguiu ter um fôlego. Mas veja, Fábio, a situação como o Fluminense se encontrava, que mesmo tendo 2 jogos de vitória, que o Luciano falava, 6 pontos, ele ainda está a 3. Então, por exemplo, na próxima rodada, o Fluminense pode voltar na zona do rebaixamento. E aí, o que acontece? Do 12º colocado, que hoje é o próprio Botafogo, com 27 pontos, todos estão com a corda no pescoço. E aí, o que a gente vê? O buraco que se abriu no futebol carioca. O Flamengo é o líder disparado do campeonato. Pode ter uma proeza esse ano, espero que não tenha, mas de ganhar, por exemplo, uma Libertadores da América e o Brasileiro ao mesmo tempo. E o Fluminense, o Vasco e o Botafogo estão todos só brigando para ficar na primeira divisão. É muita diferença hoje. É muita diferença. Bom, meus amigos, quero agradecer ao professor Thiago, ao professor Luciano, Luiz, um grande abraço, meu amigo, e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, obrigado pelo convite mais uma vez, Fábio. Nos encontramos no BV Esportes. Que maravilha, professor Thiago, aquele abraço, meu amigo. Aquele abraço, satisfação, até uma próxima. Nós estamos fechando a conta, encerrando os trabalhos do programa Na Resenha desta semana, agradecendo mais uma vez a você, telespectador, que nos acompanha em 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, às 20h30, e também com reprises em diversos horários na grade de programação da TV Erechim, como também através do Facebook da TV Erechim. Aquele abraço a todos e até a próxima semana com o programa Na Resenha. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.